Bom, nós começamos uma nova série hoje e quando eu estava pensando em dieta, em comida, a gente estava conversando e pensando em iniciar essa série, me lembrei daquela música dos Titãs que chama Comida, que diz assim: bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E tem umas frases interessantes aqui na música, vocês devem conhecer, a maioria já ouviu, ela não é uma música nova. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Essa música é cheia de alegoria, né? Muita coisa que vem lá da alma. A gente não quer ser comida, a gente quer bebida, diversão, balé, a gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto, e a pergunta ela é repetida várias vezes: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Mais duas partezinhas aqui que eu acho interessante. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. E, finalmente, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Deus fez o ser humano com uma tremenda necessidade. Foi criado com essa necessidade. A necessidade de se alimentar, de se saciar na sua alma, no seu íntimo, no seu âmago da pessoa do seu Criador. Foi assim que Deus nos fez. Como dizem em espanhol, desgraçadamente, a gente não usa esse termo, né? Temos aqui um visitante lá do México. Onde você está, Carlos? Carlos, bem-vindo. Carlos, temos um amigo em comum, missionário, um pastor, e através de uma missionária que ele frequenta uma igreja nos Lares, lá na Cidade do México. É na Cidade do México que você mora? Não, Cuernavaca. Cuernavaca. E então, através dessas ligações, essa semana recebi um e-mail que ele estava no Brasil, vai ficar 3 meses aqui trabalhando. E eu estou falando isso porque nós temos que acolher o estrangeiro que está entre vós. Isso é uma preocupação de Deus, que a pessoa que está fora do seu ambiente, ela precisa ser acolhida. Então, dê um abraço no Carlos, convida ele para almoçar, ele está sozinho, ele trabalha o dia todo, a semana toda, e não conhece nada aqui. Então, ele vai gostar muito de conhecer você, de ser convidado, de quem sabe ir na sua casa. Faz fila depois, o Carlos vai ficar lá na porta. Carlos, você é muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe aqui na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Mas, voltando, essa sede que nós temos na alma, né, infelizmente, desgraçadamente, por causa do pecado, ela começou a ser saciada de todas as outras formas possíveis e imagináveis. E nós não somos diferentes. A gente vive no mundo, nós temos ainda uma natureza que milita ou luta contra aquilo que é espírito, que é aquilo que Deus quer nos dar e já nos deu em Cristo Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, temos uma nova vida em Cristo, mas ainda estamos na terra, estamos no mundo, né? Temos aqui dentro de nós habita o mal. Ele já foi vencido, nós não devemos mais nada, porque Cristo já pagou, mas a luta, ela existe. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós saciamos a nossa sede de alma, como ouvimos aqui na música, com veneno, com aquilo que não presta. E a gente se apega e se dedica e se entrega para coisas que em si mesmos são até legítimas e boas, mas nós fazemos delas a razão da nossa existência às vezes, ou a fonte da nossa alegria, ou aquilo que nós queremos ter esperança em relação ao futuro.
E nós não somos saciados dessa maneira. E isso é muito triste quando acontece no caso de cristãos. Porque os cristãos de todas as pessoas é que têm a possibilidade de beber dessa fonte, de comer essa comida. Dentro de alguns minutos nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor, que é uma simbologia incrível dessa realidade espiritual. Nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Ele disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. É óbvio que não no sentido literal. A vida de Cristo é que nos alimenta. Deus é o nosso alimento. Só Ele pode saciar a nossa alma. Portanto, quando nós estávamos pensando, e surgiu essa ideia de dedicarmos uma série ao que a gente está chamando de exercícios espirituais, ou seja, como é que a gente pode crescer nessa dimensão da espiritualidade cristã. Então, pensamos nessa imagem da dieta, ou seja, de algo que vai fazer bem para a nossa alma, que vai ajudar a gente a ser saciado na nossa sede, na nossa fome de Deus. Porque é isso que as pessoas estão buscando. Há alguma coisa para matar a fome, para matar a sede de vida. De vida. Nós temos a vida. E precisamos alimentar essa vida que é nossa. E eu queria, então, partir para o primeiro, agora na categoria alimento, vamos pensar um pouco sobre essa área da oração. E vou começar lendo um versículo no último capítulo de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Primeiro na NVI, na Nova Versão Internacional. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Com toda a oração, aqui é a versão mais antiga, que eu aprendi a decorei quando eu era jovem, já decorei, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa versão ela tem um todo a mais. Todo, todas, todos. Por que esse texto é carregado assim de um superlativo, de uma ideia forte? Não é por acaso. A oração, súplica, palavras como atentos, perseverança, perseverem, vigiar, na versão antiga. Está claro que Paulo queria ensinar aos cristãos novos na cidade de Éfeso, começando a sua vida em Cristo, que a oração faz parte da nossa vida aqui na terra. Se você é um seguidor de Jesus, a oração passa a fazer parte da sua vida. Todos nós sabemos disso. Mas não é um detalhe da vida, é algo essencial, como a gente come e bebe todo dia para viver. Sem a gente orar, nós não poderemos ter uma vida em Cristo saudável, fortalecida, vitoriosa. Não teremos. Não existe como. Essa é a relação. É um alimento essencial para a nossa alma. Mas aí a gente pergunta, o que é orar? Num primeiro momento, a gente pode pensar que orar é falar com Deus. E, de fato, oração é nós falando com Deus. Mas, só queria lembrar vocês que, às vezes, nós não temos palavras para falar com Deus. Nós ficamos sem palavras. Eu já estive em várias situações da minha vida que eu quis orar, mas não saía nada. Nada. Porque eu estava com angústia, porque eu estava ansioso, ou porque eu estava árido, porque eu estava disperso, não saía nada. Uma palavra na minha mente. Nessas horas, será que não acontece nada? Acontece. Acontece porque naquele momento em que a gente está na presença de Deus, sem palavras, há alguém que habita em nós
falando por nós. Então dizer que oração é falar com Deus é quase 90% verdade, mas não é 100%, porque há oração que a gente não faz, mas a gente está orando, porque alguém está orando no nosso lugar. Então, é falar com Deus, sim, mas não diz tudo, porque tem momentos que não sai palavra. Mas nós estamos na presença de Deus no silêncio e há um Espírito Santo ali, intercedendo por nós, orando no nosso lugar para Deus. Como se nós estivéssemos orando. Podíamos pensar na oração como comunicar com Deus. E é verdade. Só que a palavra comunicação às vezes dá a ideia de mão dupla. Eu falo, Deus responde. Eu falo e Deus fala comigo. Está certo, isso acontece, mas eu só queria fazer um esclarecimento. Oração não é Deus falando com você. Oração é você, eu falando com Deus. Isso é oração. Deus fala comigo também, mas como é que Ele fala? Através da revelação, Ele já nos deu a palavra, através da iluminação, Ele ilumina a palavra dEle, a vontade, a verdade, para nós entendermos, e assim Deus fala. Mas Deus não está orando nesse sentido, Ele não está orando. Nós estamos orando. Quem fala com Deus sou eu, oração é daqui para lá. Então orar não significa conversar nesse sentido. A oração, estritamente falando, é o movimento da minha alma na direção de Deus. Lógico, Deus também vai falar comigo. Mas não é propriamente a oração. A oração é daqui para lá. John Piper, por causa desses conceitos, usou uma frase até mais complexa: transmitir uma mensagem a Deus intencionalmente. Por causa disso, por essas limitações, às vezes, da palavra falar ou comunicar, transmitir uma mensagem, às vezes você transmite de outras maneiras. Mas ele acrescentou intencionalmente. Por quê? Porque nós estamos transmitindo e mandando mensagem para Deus o tempo todo. Mensagens do tipo: Deus, você não é relevante para a minha vida agora. Eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você já falou. Ou eu não acredito que você existe. Ou então não me interessa saber. Nós estamos o tempo todo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, mandando mensagem para Deus. Às vezes até intencionalmente. Tem pessoas que falam: eu não quero saber. Aí talvez seja oração. Como às vezes a gente encontra certas orações na Bíblia de pessoas que estavam inconformados e expressaram esse inconformismo na presença de Deus. Tudo bem. Mas por que orar? Alguém já falou assim: mas Deus já sabe tudo. Por que eu vou orar? Eu vou correr agora. Nós não temos muito tempo. E eu vou pedir que você me acompanhe, eu vou ler os versículos que acompanham essa pequena lista. Mas a razão de eu fazer isso é para tentar inundar vocês de razões por que orar. E a primeira delas é porque o diabo existe. Esse texto que nós acabamos de ler, Efésios 6, 18, o contexto dele começa lá no versículo 12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele começa descrevendo o que ele chama da armadura de Deus. E no final dele descrever dessa forma, como se fosse um soldado, as partes da armadura, porque é uma batalha espiritual contra o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele termina esse texto, ele chega no versículo 18 e termina dessa forma, como nós lemos: portanto, orem com perseverança, orem sem dormir, porque aquela palavra vigiando quer dizer: percam o sono para orar. Durmam menos e orem mais. Essa é a ideia, literalmente.
Então, a primeira razão por que a gente tem que orar é porque existe um diabo. Um diabo que trabalha sem parar para nos derrotar, para nos derrubar, para nos enredar. Ele tem ciladas tremendas. Da maneira como a gente menos espera, ele já está armando uma nova. Por isso, nós temos que orar. Porque no mundo, nós vamos enfrentar uma batalha espiritual. E é uma batalha que não se vence com armas humanas. Ela é uma batalha que se vence com armas espirituais. E a oração é uma arma que Deus nos deu. Em segundo lugar, nós devemos orar porque Deus determinou que as nossas orações fossem a causa de coisas específicas. Quando você ora, você causa. Você causa. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, não conseguem obter o que desejam. Por quê? Estão tentando conseguir essas coisas de outras maneiras, né? Vocês vivem a lutar e fazer guerra, estão atrás de coisas. Aí Deus diz, olha só, na palavra de Tiago, não tem porque não pedem. Vocês não têm coisas porque vocês não pedem coisas. E quando pedem, ele explica, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. O problema não são as coisas, e nem pedir coisas para Deus. Aliás, é exatamente isso que a oração faz. A oração produz efeitos concretos, específicos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém desse para você a capacidade de fazer qualquer coisa, de você ter um meio de conseguir um resultado infalível, você não ia usar? Você tem um projeto, você quer alcançar um alvo, e alguém te dá, olha, aqui está o recurso para você alcançar esse alvo. É o sonho da sua vida, é o que você está querendo fazer, e alguém chega e entrega na sua mão, está aqui. E você fica olhando para aquilo, olha para aquilo, e começa a será? Ah, não. É muita banana para o tostão. Não. Sabe, exatamente essa às vezes é a nossa atitude em relação à oração. E a gente racionaliza isso de todas as formas. E é tão simples. E nós vamos ver isso mais e mais. Outros textos que vão aparecer. A oração foi o meio que Deus ordenou para nós causarmos resultados concretos. Esse é um, mas tem outros. E às vezes a gente não vê mais nada concretizando porque nós não pedimos. Nós não oramos. Nós corremos atrás de outras formas. Tentamos fazer tudo que a gente pode. Damos o nosso jeitinho, falamos com o mundo inteiro. E esquecemos de orar. E às vezes, simplesmente porque a oração não ocupa esse lugar na nossa vida. Tiago mesmo disse mais tarde, no versículo 16 do capítulo 5, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E nesse caso específico, era Elias, que orou baseado numa promessa de Deus, havia apostasia em Israel, e ele orou para Deus segurar a chuva. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E Elias, Tiago disse, era um homem semelhante a nós. E como? Porque quando Jezabel, aquela rainha malvada, né, que parece aquela rainha lá da Branca de Neve, disse para ele, vou te pegar, pode começar a correr. E ele correu mesmo, fugiu, voando, foi para uma caverna e queria morrer. Entrou em depressão. O grande Elias, que orou, e Deus segurou a chuva durante 3 anos e 6 meses. É um homem semelhante a vocês. Terceira razão por que nós devemos orar incessantemente,
sem dormir se for necessário, suplicando na presença de Deus, levar isso a sério, é porque os homens que Jesus escolheu para serem modelos dos primeiros discípulos deram prioridade à oração. Essa semana eu terminei a semana frustrado. Muito frustrado. Muito frustrado porque eu fiz muita coisa, corri atrás de um monte de coisa, resolvi um monte de problema. Falei com um monte de gente. Mas negligenciei a palavra e a oração. Sábado a gente tinha um programa em casa, tinha o pai da Cláudia chegou, lá do Tocantins, onde ele mora, a gente sempre gosta de encontrar no aeroporto, estar com eles. Havia um aniversário, meio-dia, de uma filha de um casal muito querido, e assim, a gente tinha uma vida social intensa, boa, com amigos, parentes. E eu falei para a Cláudia, hoje eu não saio de casa. Hoje eu preciso ficar em casa. E eu precisei ficar em casa. Mas por que eu precisei ficar em casa? Porque de segunda a sexta eu corri para cá, corri para lá, atendi telefone, fiz isso, fiz aquilo, resolvi um monte de problema e negligenciei a prioridade. Aí sábado eu estava, não tinha jeito. O meu reservatório estava vazio. E eu ia chegar aqui domingo, eu ia falar para vocês a palavra de Deus, que não estava habitando na minha vida. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 6, os apóstolos preocupados lá com a distribuição dos alimentos, aquele grupo, toda a igreja estava crescendo, era só alegria. Mas começou a ter problema de comida, faltando para um grupo de mulheres, de viúvas, de mulheres que precisavam de assistência social. Ou começou a surgir reclamação, porque elas faziam parte de uma certa etnia. Eram as viúvas não judias, eram as viúvas de ascendência não judaica, que vinham dos judeus de outras partes do mundo. Não era o pessoal da elite da Judéia. E elas estavam sendo esquecidas. Mas sabe o que os apóstolos fizeram? Falaram, não, nós não vamos nos preocupar com a parte administrativa. É uma coisa legítima, aliás, escolheram 7 homens cheios do Espírito, maravilhosos, pregadores, mas eles disseram, nosso papel, e nós vamos ficar dedicados à oração e ao ministério da palavra. Os modelos que Jesus deixou para nós levar a oração muito a sério. Em quarto lugar, por que devemos orar? Porque a oração teve uma importância crucial na vida terrena de Jesus. Uma das passagens clássicas está lá em Marcos capítulo 1. Marcos é o evangelho que mostra Jesus em ação. Marcos foi um evangelho escrito para o romano, para a mentalidade prática. Jesus é revelado como um servo, alguém que está sempre servindo, fazendo, agindo, o tempo todo ocupado, porque esse era um valor para a cultura de Roma. E Marcos mostrou que Jesus foi uma pessoa engajada, uma pessoa que estava lá trabalhando o tempo todo, não ficava na Torre de Marfim, não era um mestre de gabinete. Mas no final desse dia, que a gente brinca, quando a gente lê o capítulo 1 de Marcos, é o dia mais longo da vida de Jesus. O cara trabalha o dia inteiro. E quando chega no final da tarde, ainda a cidade, quando ele chega, traz um monte de gente para ele curar. E ele cura. Só que o que é que ele faz? Ele se levanta de madrugada, quando ainda está escuro, sai de casa, vai para um lugar deserto e fica lá orando. Todo mundo sabe que Jesus, no Getsêmani, teve aquela oração famosa, né? Essa a gente sabe. Na hora da crise, você corremos de joelho e a gente clama. Mas, Jesus fez isso no Getsêmani porque ele fazia isso sempre. Uma outra ocasião, Lucas 6, versículos 12 e 13, também ele saiu, quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele passou a noite orando a Deus, porque ele ia escolher os 12 homens que depois iam dar sequência ao ministério dele. Passou a noite orando. Aí ele desceu do monte e chamou os discípulos
E dentre os que já estavam seguindo, ele escolheu 12, mas depois de gastar um tempo tremendo na presença de Deus, buscando discernimento, buscando sabedoria, buscando direção. Em quinto lugar, devemos orar porque a oração é hoje uma parte vital do ministério do Senhor ressurreto. Eu não sei se você já parou para pensar. Lá em Hebreus 7:25 está escrito o seguinte: ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, porque ele, referindo-se a Jesus, vive sempre para interceder por eles, por nós. Hoje, uma parte importantíssima do que Jesus faz na presença do Pai é orar em nosso favor, é interceder por nós. Hoje, não só quando ele estava aqui na terra, mas agora, no céu, ele diz para o Pai: Pai, tem misericórdia. Pai, aquele lá é meu. Aquela está coberta pelo meu sangue. Senhor, eu já paguei o preço. Senhor, eu morri por ela. Essa é a intercessão que ele faz o tempo todo na presença de Deus. Hoje, o Senhor ainda intercede por nós. Sempre. Vive sempre para interceder por eles. Sexto lugar, porque a oração é o meio designado por Deus para obtermos misericórdia e graça em tempos de necessidade. Isso eu e você sabemos. Mas muitas vezes a gente deixa a oração lá pelo quinto, sexto, sétimo lugar. Depois que a gente já tentou um monte de coisa, a situação já piorou muito, aí não tem para onde ir, aí a gente corre para orar, ou pedir oração. Tudo bem, devemos pedir oração na crise, mas não vamos esperar que a coisa chegue num ponto insuportável. Ela já começa a orar logo, porque talvez não chegue naquele ponto, né? Começa a orar logo. Não espera a coisa piorar. Em sétimo lugar, orar em nome de Jesus é a maneira que o próprio Jesus escolheu para desfrutarmos a alegria completa. Ele disse até agora, João 16, para os discípulos, naquela conversa que ele teve antes de ser preso, crucificado, conversa longa lá no cenáculo, aquela última conversa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus estava talvez reverberando o Salmo 16:11, quando Deus disse... Davi, poeticamente, e o Salmo 16 é uma oração, é um clamor. Davi termina esse salmo com essas palavras: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Alegria plena da tua presença. Sabe qual é o meio? É oração. É oração. Aquele prazer que é maior do que qualquer prazer que você já sentiu e jamais sentirá. Está disponível. Pode ser a sua experiência, se você orar. Está lá. Algo que existe. Algo que é real. Que Deus quer dar para a gente. Em oitavo lugar, porque devemos orar com intensidade, perder o sono se for necessário, com súplicas, porque na oração nós nos libertamos de toda preocupação e ansiedade para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, vocês sabem, sejam conhecidas. É isso aí. Apresentem os seus pedidos a Deus. A NVI coloca: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Talvez você vai pensar, mas eu tenho um problema de saúde, eu tomo antidepressivo. Fui no médico, fui no psiquiatra, faz anos que eu tomo, e isso me ajudou muito. É lógico, tudo aquilo que vamos dizer assim, nós somos pessoas físicas. Eu estou com sede, eu vou beber um copo d'água.
Eu não devo simplesmente pensar, não, Deus vai suprir a minha sede sem água, eu tenho fé, não vou beber água. Ou a comida. Bom, mas isso é mais claro, né? Mas num pensamento analógico, se nós temos recursos físicos válidos para nos ajudarem em determinados casos ou situações ou afecções emocionais ou físicas, nós devemos usar. Mas sempre de uma forma criteriosa, sempre de uma forma equilibrada. Talvez você seja uma dessas pessoas que, de repente, precisou recorrer a um remédio e recorre a ele. Talvez isso vai acontecer durante a vida toda. Eu conheço gente que faz isso há anos e provavelmente vai fazer até morrer. Mas houve pessoas, eu conheço pessoas que durante um tempo estabilizaram o seu estado emocional, mas ao mesmo tempo trabalharam do ponto de vista espiritual, cresceram espiritualmente, buscaram algumas verdades que talvez elas não estavam sabendo e crendo, e por isso abriam uma brecha para certos medos, e começaram a exercitar a sua fé, e o remédio se tornou algo dispensável com o tempo. Às vezes acontece. O ponto é, com remédio ou sem remédio, para sempre, ou só no começo, ou só durante um tempo, ore! Ore! Toma o remédio, mas ore! Busque a Deus. Fale com Ele. Coloque isso para Ele. Porque oração causa. Quando nós oramos, em nono lugar, nós nos colocamos sob a poderosa influência do Espírito. Quando Jesus se despediu dos discípulos, ou daquele grupo que estava lá, no dia que ele subiu ao céu, ele disse, olha, vocês fiquem aqui, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai descer, vocês vão receber poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui e até o fim do mundo, tudo quanto é lugar. Eles ficaram, e o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste. O que a gente chama de batismo no Espírito Santo foi quando Jesus batizou os seus discípulos, ou imergiu, ou deu de beber aos seus discípulos o Espírito Santo e os imergiu também no corpo de Cristo. É uma figura, uma analogia, né? Porque há certos aspectos do batismo que Jesus é o batizador, o Espírito nos batiza também em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Então é um batismo que os dois meio que fazem parte, né? A gente é mergulhado nessa esfera da Trindade, da vida do Deus triuno. É uma realidade espiritual. Um batismo só. Eu creio assim. Quando eu recebi a Jesus, quando eu realmente entendi e fui salvo, né, se eu consigo, tem pessoas que lembram do momento, tem pessoas que lembram da época, simplesmente falou, aconteceu alguma coisa comigo, eu não sei dizer a hora nem o dia, mas eu mudei. Pois é, durante esse processo, isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Eu creio que o batismo acontece naquela hora. Porém, há muitos enchimentos. Muitos enchimentos. A ordem que Paulo deu para a igreja de Éfeso é: deixem-se estar cheios do Espírito. É uma ordem, é um imperativo. E é um imperativo reflexivo. É quase que passivo, mas não é passivo, porque eu preciso permitir e desejar e buscar estar cheio desse Espírito Santo. Foi o que aconteceu em Atos 4:31, quando Pedro e João estiveram diante dos 70 anciãos lá, e eles chamaram os dois para dizer: o que vocês estão pregando, o que está acontecendo, curando gente aí e tal, e eles então deram testemunho e tal, aquela discussão e tal, e eles falam: tá bom, vocês estão liberados, mas estão proibidos de pregar sobre Jesus. E os dois falaram: olha, nós vamos ter que obedecer o chefe. Só que eles saíram de lá e a igreja estava orando por eles. E eles chegaram e contaram tudo o que tinha acontecido, as ameaças que eles tinham recebido e tal. Olha, para de pregar, senão vai ser pior, hein? Vai ficar feio o negócio. E ficou, né? Tiago foi morto, Estevão foi morto, e a coisa foi piorando. Mas a igreja está lá, orou,
É uma oração linda. Depois você abre lá em Atos 4, até os versículos que antecedem esse versículo que eu vou ler, que é o 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é uma poderosa influência na nossa vida. E o meio pelo qual nós nos deixamos encher pelo Espírito é a oração. Em oração nós nos entregamos. Em oração nós nos derramamos. Em oração nós declaramos que estamos vazios. Em oração nós pedimos por socorro. E quando o Espírito Santo nos influencia, essa é uma influência poderosa, que muda a nossa atitude, muda as nossas ações, muda as nossas palavras. E por último, 10. Por que devemos orar? Incessantemente, se precisar perder o sono para orar. Porque pela oração, nosso coração não ficará entulhado com a libertinagem e as ansiedades dessa vida. E a volta de Cristo não nos surpreenderá despreparados. A gente não pensa nisso, né? Mas olhando para o futuro, se eu, você, se nós, Igreja de Jesus, estivermos na presença de Deus, em oração, desenvolvendo essa intimidade com Ele no dia a dia, nos alimentando da pessoa de Deus no dia a dia, nós vamos ter mais chance de não permitir que a nossa alma, que a nossa vida, como disse Hebreus capítulo 12, o pecado que tenazmente nos assedia, nós vamos nos livrar dessas coisas, dessa sobrecarga que a gente está sempre querendo carregar. Mas a oração nos ajuda a nos livrar dessa sobrecarga. E nos vai preparar para que quando esse dia chegar, e ele vai chegar, a gente não seja pego de surpresa, despreparado. Eu tinha mais que eu preparei, mas eu vou parar aqui hoje. Quem sabe no site a gente pode pôr um pouco mais de carne para vocês poderem se alimentar durante a semana. Depois vocês podem ver um pouquinho sobre como orar. Não precisa mostrar mais nada. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte. O diabo, voltei para ele, ganha essa batalha sem precisar fazer nada na nossa vida. Sabe como é que ele ganha essa batalha? A gente não ora. A gente não ora. Não tem nem guerra. Ele já ganhou. Não precisa orar. E ele já ganhou. Está fácil para ele. Está muito fácil. Talvez uma coisa prática para você levar. Marque a hora. Marque o lugar. E esteja lá. Não deixa para o acaso. Não deixa para quando der tempo. Mais tarde. Marca uma hora. Marca um lugar. E se apresente. A gente não faz isso na nossa vida profissional? A gente não chega na hora na escola? A gente não chega na hora no exame, no vestibular? A gente não chega na hora para a reunião? Faz a mesma coisa com Deus. Marque o lugar, marque a hora, esteja lá. Não deixe a oração para o acaso, porque não vai acontecer. Uma história contada de uma igreja no interior, na roça, num período de seca, a lavoura ia se perder, e a menina pequena, os pais falaram, nós vamos para a igreja para orar, nós vamos ter uma vigília de oração, pedir que Deus tenha misericórdia, que Ele mande chuva, porque a gente vai perder a colheita, isso vai ser muito ruim para nós. Nós trabalhamos tanto. E chegaram na igreja. E a única pessoa na igreja que tinha um guarda-chuva era a menina.
diz bem o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? A gente ora, mas a gente deixa o guarda-chuva em casa. A gente ora, mas a gente não acredita que Deus vai ouvir a nossa oração. Se nós quisermos ser uma comunidade diferente, se eu quiser ser um pastor diferente, nós precisamos aprender a orar. Eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu conversei com o Fernando um pouquinho antes, agora no meio do culto. Isso não estava no programa, mas eu gostaria de perguntar se há pessoas aqui que estão vivendo uma situação de dor, de angústia, de provação, de dificuldade, de secura, de medo, de ansiedade, algo que você não está conseguindo segurar. E eu queria convidar você a chegar aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de oração por você agora. Vamos curvar nossa cabeça em oração. E você, levante-se do seu lugar, se esse é o seu caso. E venha aqui à frente agora. Colocando a sua vida, a sua alma derramada diante do trono da graça. Porque agora é a ocasião oportuna. Senhor, Tu sabes que somos pó. Conheces a nossa estrutura, porque o Senhor nos criou. Nos criou frágeis. Nos criou dependentes. E esse maldito pecado, o mal, a presença dele nesse mundo e na nossa vida, tem estragado tanta coisa. Mas ao mesmo tempo, Senhor, queremos Te louvar nessa manhã. Porque assim como a criança corre para os braços de sua mãe, do seu pai, se acomoda ali em segurança, e recebe aquele abraço carinhoso, e tem a certeza de que nada pode acontecer com ela só porque ela está ali, naquele abraço. Da mesma forma, nós podemos correr para o Senhor. Pular no seu colo nessa manhã. Ser abraçados pelo Senhor, nosso Pai. Foi Jesus que abriu esse caminho. Foi Ele que foi na frente. É Ele que está à sua direita dizendo, Ele é meu, ela é minha. Derrama graça, Senhor, sobre essas vidas que estão aqui. Conheces o problema, a dor, a luta, a derrota, o gigante que cada uma está enfrentando. Mas o Senhor é maior. E como Teu povo, nós queremos interceder por esses irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor atue, que o Senhor intervenha, que o Senhor ouça a nossa oração, como prometeu. Senhor, queremos ouvir daqui a algum tempo, quem sabe essa semana já, respostas dessa oração que estamos fazendo. Livramento, cura, reconciliação, solução. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, nos entregamos na nossa fraqueza. Porque quando nós somos fracos, o Senhor é forte. Oramos no nome de Jesus. Amém.